pastor Rafael e evangelista. Com alegria e saudamos a todos de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele está dando mais uma vez a nós, a Igreja do Senhor Jesus, para orar e interceder durante toda esta noite na presença de Deus, pelos nossos irmãos, por nós mesmos, pelos nossos problemas e também pelas necessidades da Igreja. É uma noite especial que podemos aproveitar muito bem para falar com Deus, não é isso? Porque a oração é esta forma que Deus estabeleceu para que mantenhamos comunhão com o Senhor, e isso tem sido uma experiência notável para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Assembleia de Deus em Pernambuco, ela sempre foi marcada por esse espírito de oração. Foi aqui que surgiu o trabalho de oração mais tradicional da Igreja do Brasil e que já atravessou as fronteiras do nosso país, que é o Círculo de Oração. E durante todo esse tempo a oração tem marcado, a palavra e a oração tem marcado, não é isso, um limite glorioso para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a Igreja Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. E nesta noite nós queremos convocar todos os obreiros da nossa convenção, os cooperadores, as dirigentes de círculos de oração, a juventude da Igreja que precisa também buscar a presença do Senhor, adolescentes e toda a Igreja, até crianças estão convidadas, os nossos idosos, queridos idosos que durante esse tempo de pandemia não têm tido assim tanta liberdade para ir à casa do Senhor. Mas nesta noite, meu querido idoso, meu querido irmão, que faz parte do PROAT ou não, você está tendo essa oportunidade de louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor e buscar a presença de Deus, não é? Todos nós sabemos que a oração é parte essencial, aí sim é essencial para a Igreja, fundamental para a subsistência, para a vida da Igreja. Nós aprendemos isso nas Sagradas Escrituras, quando lemos desde o Antigo Testamento e vemos o exemplo deixado pelos homens de Deus, como o de Jacó, como foi já falado pelos senhores. Nós temos outros exemplos. Durante muito tempo, os homens de Deus buscaram ao Senhor para receber da parte do Senhor a vitória. Nós temos o exemplo de Abraão, que orou durante 25 anos para receber a bênção que ele tanto esperava, que era o filho da promessa, e Deus cumpriu no seu determinado tempo. A oração foi um denominador importante, foi um marco importante para a vida de Abraão. E é por isso que aquele servo de Deus, ele obteve tanta experiência maravilhosa da parte de Deus. Nós vemos que Abraão, durante toda a sua caminhada foi permeada de oração. E isso criou uma característica que é marcante na vida de Abraão, é que Abraão não se separou de duas coisas na sua vida. Todo lugar que ele parava, ele levantava a sua tenda, ou seja, armava a sua tenda e armava também um altar. Eram duas coisas que não se separaram da vida de Abraão. É isso, ele que esperava o cumprimento da promessa de Deus, e nos diz a palavra de Deus, nos mostra, quando lemos a história deste grande homem de Deus, que o altar e a tenda nunca afastou da vida de Abraão. Nós temos exemplos notáveis, por que não falar de uma mulher, né? Falamos de um patriarca, podemos falar de Ana, que foi um exemplo. Ana é um símbolo de oração nas Sagradas Escrituras, aquela mulher que triunfou por causa da sua oração, por causa da sua perseverança. Ela não deu ouvido aos inimigos, a Penina que se levantava, não é isso, para zombar dela. Ela não deu ouvido àquelas ameaças, àquelas provocações de Penina, mas ela buscava a presença de Deus. E Deus foi misericordioso, não é isso, que deu não só um filho,
que era a resposta à preocupação dela, não é isso? E a sua sabedoria em buscar a Deus, porque ela não só pediu, mas ela prometeu que daria, fez voto a Deus. E isso foi de grande importância e agradou ao Senhor nosso Deus. Temos outros exemplos na Bíblia. Davi foi um homem do louvor e da oração, não é isso? Temos o exemplo de Paulo, que ele considerava a oração uma verdadeira batalha espiritual, quando ele fala de companheiros que batalharam na fé, que lutaram também com ele, mas o sucesso da vida dele foi a vida de comunhão que Paulo teve na presença de Deus. De forma que o Senhor Jesus é o modelo sui generis de uma vida de oração. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras que Jesus, eu acostumo dizer, ele nunca escreveu um livro, um tratado teológico sobre a oração. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus nos mostra que ele impactou, não é isso, a vida dos discípulos pelo seu exemplo na oração. E é tanto que os discípulos chegaram em um determinado tempo a pedir ao mestre que ensinasse eles a orar. E, com certeza, a vida de oração de Jesus influenciou a vida de oração dos discípulos. Como muitos outros na história da nossa igreja, não somente homens, mas principalmente mulheres. Eu que estou nesta igreja desde a adolescência, não vou negar que aprendi a orar com essas mulheres de oração, no círculo de oração. Dediquei a minha adolescência, minha juventude, não é isso? Ouvindo as promessas de Deus e envolvido no trabalho da oração. O trabalho da oração para a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é como respirar da alma. Ninguém pode viver sem oxigênio. E essa igreja não pode viver sem a oração. A oração é como oxigênio para que essa igreja ela viva, ela sobreviva neste mundo de tantas dificuldades e de tantos desafios, e principalmente para o tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo de desafios, de perseguição, não é isso, sutil contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, o único caminho que a igreja deve buscar para triunfar, para vencer, é a oração. Nós temos um texto, porque as nossas palavras podem ser, não é isso, relevantes, importantes, mas não passa o valor que tem para nós a palavra de Deus. Eu vou ler nesta noite, numa versão, a Nova Bíblia Viva, e para que se torne bem acessível a compreensão daqueles que são novos convertidos e todos os irmãos que já são versáteis nas Escrituras. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, me chama a atenção, estava antes de entrar no ar, lendo esse texto, achei interessante que Jesus viu a necessidade que tinha de motivar, de exortar os discípulos a buscar a presença de Deus. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, quando está escrito: um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica, quero dizer, dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é:
quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Muito bem, esse texto é um texto importante para a nossa vida, a oração, a exortação do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de oração da igreja, do crente individualmente. É interessante que Jesus notou que os discípulos estavam arrefecendo, desanimados, o espírito de oração. E o Senhor, com esta parábola, busca exortar, despertar o espírito de oração na vida deles. E o Senhor conta essa parábola que tem uma verdade central, que acredito ser a perseverança daquela viúva. Por isso havia em Israel muitas viúvas, e a viúva em Israel muitas vezes vivia nas dificuldades e pobrezas, ainda que estava determinado por Deus a maneira como elas deviam ser alimentadas. Até mesmo na colheita, Deus havia feito a previsão para que elas não perecessem de fome. Mas nós vemos que esta viúva vivia em uma cidade em que também vivia um juiz, que na versão corrigida diz era o juiz iníquo, né? Ele não dava ouvido a ninguém, ele não atendia as pessoas. E nos diz a palavra de Deus que aquela viúva bateu muitas vezes na sua porta. E ele não atendia, mas ela persistia, ela perseverava na sua atitude, pedindo a intervenção daquele juiz. E nos diz a palavra de Deus, a parábola contada por Jesus, que em determinado tempo ele disse: ainda que eu sou um homem injusto, infiel, mas essa viúva persiste tanto batendo na minha porta, que eu vou levantar-me e vou resolver o seu problema, a sua causa. Ora, meus amados irmãos, a lição central, é claro que é a perseverança na oração. Os discípulos, com certeza, não estavam perseverando em oração como Jesus fazia. Ele tirava horas, ele se isolava em determinado espaço para buscar a presença do Pai. E os discípulos, eles não estavam com esse ânimo, não é isso, de estar na presença do Senhor sempre. E Jesus conta essa parábola, advertindo, exortando-os a perseverar na oração, a buscar a Deus com perseverança. E cita o exemplo desta viúva, que tenho certeza que foi a sua perseverança que fez alcançar o favor daquele juiz. É claro que nós estamos em posição bastante diferente, graças a Deus, porque nós não estamos... A igreja tem o esposo, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? A igreja, ela pede ao Pai amoroso, ao Pai que responde às nossas orações. Graças a Deus por isso, não é? Nós não temos um juiz que é injusto, que é duro de coração, mas nós temos um Pai amoroso. Quando Jesus ensinou aos discípulos sobre o Pai Nosso, ele disse que nós devíamos orar: Pai Nosso que estás no céu. É o nosso Deus, é o nosso Pai, é a Ele que nós clamamos, que nós pedimos, com a certeza, com a convicção de que receberemos a resposta e, principalmente, sob a autoridade e a ousadia que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo nos permite adentrar. Esse privilégio que os crentes do Antigo Testamento não tinham. Até nos dias de Jesus, neste mesmo Evangelho, no capítulo inicial do Evangelho, está escrito que o sacerdote entrava, oferecia o incenso à tarde, enquanto o povo estava no lado de fora. Mas pelo sacrifício de Jesus, nós recebemos a ousadia para poder entrar até a presença de Deus. Já não precisamos de mediador, já não precisamos de intercessor. É claro que dependemos da oração dos irmãos, dos outros, um ora pelo outro, claro, mas eu quero dizer que já não necessitamos de nenhum santo para introduzir, nenhum anjo, nenhum sacerdote. Nós podemos nos dirigir, nós que somos redimidos pelo sangue de Jesus, diretamente ao trono da graça e pedir socorro, e com certeza o Senhor responderá à nossa petição. Jesus fala da perseverança. É importante
a perseverança, porque Deus tem um tempo determinado para responder a nossa oração. Muitas vezes eu acostumo dizer que nós temos o relógio da impaciência, que queremos estabelecer tempo, determinar hora e dia e hora para que Deus responda às nossas orações. Mas não é assim. Não é isso? Temos que depender da vontade de Deus. E Deus sabe qual tempo é melhor para atender aquela petição que nós estamos fazendo. E para isto, para que não desanimemos, não percamos o ânimo, é necessário que perseveremos como esta viúva. Ela foi buscar, ela não desanimou, ela foi perseverante. Nos diz a palavra de Deus que o juiz não a atendia e ela no outro dia persistia, batia na porta da sua casa até que um dia foi respondido. Então, a nossa postura na oração deve ser essa, perseverar na oração. Eu li uma vez um livro onde tinha uma história bem interessante. Perguntaram a um sertanejo, o que é perseverar na oração? Ele disse, é cavar uma cacimba no sertão, até que encontre a água, não é? E ele tem aquela paciência, aquela perseverança para cavar e cavar aquele solo duro até que encontre a água. Meus caros irmãos, é isso que nós devemos fazer. Buscar a Deus, perseverar, não é isso? Persistir até que a resposta chegue em nossas mãos. De uma coisa devemos estar certos, que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Quando Jeremias, por certo, clamou ao Senhor, o Senhor mostrou uma visão a ele e disse, Jeremias, o que é que vês? Ele disse, vejo uma vara de amendoeiro. Ele disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se você já recebeu uma promessa de alguém que disse que era Deus e nunca recebeu, com certeza, ou você era Deus e você saiu do lugar, ou não era o Senhor. Foi alguém dirigido, dominado pela sua emoção. Porque quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra. Então, se nós estamos tratando com um Deus que é diferente daquele juiz, Ele é justo, Ele é fiel, a sua palavra mesma diz que Ele é justo para atender as nossas orações, então devemos perseverar com a certeza de que Ele vai responder. E é isto que a Igreja do Senhor, não só a Assembleia de Deus em Pernambuco, mas eu tenho certeza que muitos irmãos de outras denominações, não é isso, estarão também em oração, de joelhos, buscando a presença de Deus conosco. E fiquem sabendo, meus irmãos, e eu falo a estes irmãos também, Deus responderá às nossas orações, porque Ele está atento ao nosso clamor. Então, vamos clamar, vamos buscar a Deus com ânimo, com ousadia, de forma perseverante. E eu tenho certeza que se a resposta não vier ao final da noite, com certeza virá e você vai receber a vitória da parte do Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus e quero pedir que todos orem comigo neste momento. Não é isso? Mais tarde a irmã Judite estará também entrando, falando com vocês, não é isso? E buscando a presença de Deus com vocês. Oremos, portanto. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pelo privilégio que temos de entrar no teu santuário. A tua palavra nos garante esta porta aberta pelo sacrifício que o teu Filho Jesus realizou na cruz do Calvário. Eu te peço, Senhor, atende as nossas orações. A tua igreja estará de mãos dadas e joelhos dobrados nesta noite, buscando a tua presença. Tu conheces a necessidade do teu povo, Senhor. Tu sabes que estamos passando um momento de dificuldade, de pandemia no nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas. Pai, tu podes abrir as portas e dar vitória ao teu povo. Nós te rogamos pela tua misericórdia, pelo sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós queremos pedir por todos aqueles propósitos da campanha de 1 hora de oração. Nós queremos pedir, Senhor, pelas autoridades constituídas sobre o nosso país, pelos poderes constituídos sobre a nossa nação,
que tu tenhas misericórdia, Senhor, e que faça que ainda neste semestre este país possa encontrar um caminho para que o povo venha obter vitória, sucesso e a tua bênção. Estende tuas mãos sobre esta nação, Senhor, porque nós tememos ao teu nome. E nesta nação está um grande número de pessoas que servem ao teu nome e te adoram na beleza da tua santidade. Estende tuas mãos, te pedimos não só por aqueles que professam a mesma fé que nós professamos, mas até mesmo por aqueles que não têm o pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Porque tu mesmo disseste, enquanto viveste neste mundo, que Deus derrama a chuva e dá o sol tanto aos justos como aos injustos. E nós te pedimos, estende tuas mãos, Senhor, dá vitória, cuida de todos aqueles que têm sido alcançados por esta enfermidade. Te rogamos por aqueles que estão internados, te rogamos por aqueles que estão passando necessidade, Senhor. Estende tuas mãos, Pai Celestial, provê para as suas necessidades. Quantos estão nesta noite já indo dormir e sem o pão de cada dia? Estende tuas mãos, dá o consolo, abre as portas e te pedimos, Senhor, estende tuas mãos poderosa, guarda as crianças, os jovens, adolescentes, os idosos, os adultos, a todos, meu Deus. Estende tuas mãos, preserva a tua igreja, Senhor, na fé, na comunhão, dá firmeza e segurança neste tempo tão diferente, Senhor, que estamos vivendo. Mas estende tuas mãos, cuida da tua igreja, tu sabes das responsabilidades e os compromissos, mas tu tens cuidado até hoje, e eu tenho certeza que continuarás cuidando em nome de Jesus. Eu te peço que seja assim, Senhor. Dá força ao teu povo e ânimo esta noite para buscar a tua presença. Que Deus abençoe, meus irmãos, é o desejo do nosso coração, e juntos, não é isso? Estejamos na presença de Deus com a certeza de que Ele vai responder. Deus abençoe os irmãos da Rede Brasil, que faz possível essa transmissão e essa noite de vigília. Deus abençoe os pastores que vão estar aí envolvidos nesta atividade, que o Senhor dê, não é, sabedoria, graça, para passar toda esta noite na presença do Senhor e levando o povo de Deus a um momento de oração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.